Boa noite, queridos. É uma alegria poder estar juntos novamente para esta live. Que Deus possa nos abençoar e termos um tempo precioso juntos nesse momento, ok? Como de costume, nós vamos esperar uns minutinhos mais ouvindo uma canção enquanto outros irmãos e amigos estejam se conectando conosco, tá? Muito obrigado pela sua conexão já. É uma alegria poder saber que vocês estão conosco. Vamos ouvir e dar um tempinho aguardando outros amigos e irmãos que possam se conectar conosco. Ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui, o lá, no coração que chora, no abraço que consola. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, sim, Senhor, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso dele está. Está. Deus está. E ao meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, cante a ele, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar. Então eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza Ele está conosco, conforme essa canção tão linda, tão maravilhosa tem nos mostrado que o Senhor é presente, o Senhor está presente em todos os detalhes das nossas vidas, não é verdade? Com certeza também Ele vai estar agora nesse tempo onde queremos compartilhar a palavra de Deus com vocês e vivermos alguns momentos de comunhão, amém? Que bom poder estar novamente com todos. Agradeço desde já a sua conexão conosco, todos esses vocês que estão saudando, vocês que estão junto conosco. Tem sido sempre uma alegria poder ouvir, ver que você acompanha-nos, prestigia-nos e, acima de tudo, também tem um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Sentimos como Igreja Batista em Vila Marcondes agradecido pela sua comunhão, e a você, querido irmão da igreja, né, que também tem sido um instrumento de Deus para esse tempo. Queremos louvar a Deus por isso, ok?
Eu quero fazer uma oração neste momento para a bênção desse tempo e assim possamos desenvolver com tranquilidade toda a nossa live. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de servi-lo desta forma, juntamente com os nossos irmãos, amigos, parentes, distantes, de perto. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa instrumentalidade, esse instrumento para que possamos alcançar corações, ó Deus, e ajudar na divulgação da Tua Palavra em todo canto. Muito obrigado, ó Deus, eu te louvo, pedindo direção, todo o equipamento possa estar tranquilo, funcionando, para que tudo flua agradável ao coração dos nossos irmãos. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar um texto devocional para você, querido. Nós estamos tratando um tema bastante especial para este mês, e onde estamos enfatizando o reino eterno, morada dos santos, e tratando bem dentro das questões teológicas, escatológicas principalmente. E eu quero deixar esse texto de 1 Coríntios com uma leitura devocional apenas, não o texto principal da nossa meditação, mas eu quero deixar esse texto para que você também reflita dentro de todo o contexto daquilo que vamos falar daqui a pouco, ok? O Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos finais dos versículos deste capítulo, 50 até o versículo 54, ele diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento e no abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória, tá? Eu quero ir até o versículo 57, que diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Que Deus continue aplicando essa palavra maravilhosa em nossos corações e vivemos esta esperança, com expectativa, a fidelidade desta palavra que o Senhor Jesus tem orientado através desse livro, em nome de Jesus. Amém? Que bom saber que um dia estaremos transformados na presença do Senhor para a eternidade, bem como aqueles que também já foram dos nossos queridos e amigos. Amém? Eu sempre quero lembrar uma pequena agenda para principalmente os nossos irmãos, né, que estão mais próximos de nós. Quero lembrar-os no nosso encontro quarta-feira, né, onde nós temos a nossa comunhão através da sala de comunhão que fazemos. Então, temos tido alguns irmãos, bem poucos que têm participado, mas tem sido constante. Nós não temos desistido disso, porque tem sido um momento de oração, e oração sempre é bom, sempre é importante na nossa vida, na nossa relação com Deus, né? E oramos pelos irmãos, oramos pelos amigos, vários pedidos que eles estão, com os irmãos que estão. E então eu desafio você, tá, meu querido irmão, para estar conosco. Se você também deseja, amigo, irmão,
nossa sala, entre em contato conosco, manda uma mensagem, olha, eu gostaria, me manda o link, e então a gente estaria mandando o link para você, e você poderá participar conosco na sala de oração, comunhão. É algo bem rápido, não gastamos muito tempo disso, tá? Mas é pelo Facebook, eu envio o link e você pode acessar com tranquilidade a nossa sala de comunhão, amém? Hoje pela manhã tivemos o culto e estamos tendo nossos cultos pela manhã apenas, né? Das 10 até as 11h30 por aí nós estamos tendo. Hoje já esticamos um pouquinho, tendo em vista que a nossa faixa, né, foi para a faixa amarela, a nossa região, a faixa verde, e então a gente tem um pouquinho mais de tempo para celebrações nessa faixa, né, faixa verde que nossa região está vivendo. Então queremos que os irmãos se envolvam, os irmãos que têm a possibilidade, os irmãos que não estão dentro daquele grupo de risco tão difícil de poder estar conosco. Mas se o seu problema, se você sente paz de estar, nós não estamos proibindo, mas também estamos aconselhando de que você se previne disto. Se não quer vir, não precisa, vamos estar fazendo as lives, vou estar trazendo a meditação para que você também acompanhe o que nós temos trazido pela manhã, e assim você será edificado, tá? Manda os seus pedidos de oração pela live e a gente vai estar orando sempre pela sua vida, tá? Então você, querido amigo que está nos ouvindo, tenha a liberdade de estar conosco, havendo a possibilidade. Estamos obedecendo para a recepção dentro do templo, onde então não haverá perigo ou dificuldade alguma para qualquer contaminação, né? Como é a grande prevenção que a gente está tendo, amém? Divulguem a nossa live, isto fará com que o nosso trabalho prossiga, nosso trabalho avance nessa área, amém? Que Deus continue falando bem de perto aos nossos corações, tá? Essa é a pequena agenda que temos. As atividades estão acontecendo, crescendo, ainda com bastante cautela, e cada tempo vai estar acontecendo e a gente vai estar orientando a igreja, os amigos, sobre como estamos desenvolvendo nessa fase, neste momento tão difícil, as atividades da nossa igreja, amém? Que Deus continue abençoando. Neste momento, então, eu quero trazer uma meditação ao coração de vocês, para que essa palavra fique ao seu coração e você seja desafiado, como já fomos pela manhã, alguns irmãos que estiveram, né? Aliás, bastante irmãos, graças a Deus, né? Tivemos um tempo gostoso de culto, mas sabemos das dificuldades de outros que estão por vir ao templo, ok? Nós vamos então meditar na palavra de Deus nesse momento, e a palavra de Deus para esse tempo, eu farei na verdade uma síntese daquilo que eu falei pela manhã, trazendo o coração de você que não pode estar no templo, uma visão daquilo que Deus está falando à sua igreja, você, através das palavras de Deus, né? Você que ouviu a palavra de Deus pode tirar pela manhã, pode tirar mais algumas conclusões, né? Fique conosco, tá? E ore, e compartilhe, comente como estamos desenvolvendo, abençoando aqueles que estão chegando, amigos e outros, nesse momento da nossa exposição, tá bem? Esse assunto, a palavra de Deus tem para nós, que estou tratando, é um assunto relevante para a igreja do Senhor Jesus, tá? A igreja não pode ficar alheia em nenhum momento sobre esse tema, reino eterno, morada dos santos. Essa é a visão geral com que estou trabalhando com a igreja, você que tem acompanhado mais de perto tudo isso, né? Hoje pela manhã então falei sobre esse tema e, sem dúvida, meu coração e o coração de muitos irmãos foram desafiados
a viver uma fé, um cristianismo mais comprometedor no reino de Deus, vivendo essas expectativas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A bendita esperança que a Igreja do Senhor, com tanta ansiedade, com tanto empenho e luta dentro desse caminhar, está vivendo, né? Através de nós, dentro desse propósito, dentro desse tema, para que estejamos vigilantes neste caminhar até que o Senhor Jesus volte, ou até que nós vamos até Ele. A propósito, alguns dos irmãos já foram assaltados? Alguns de vocês já foram assaltados? Eu quero deixar essas 3 perguntas. O ladrão ligou para você antes, combinando o horário desse assalto? Qual foi a sensação que você teve dessa desagradável surpresa? Meus irmãos, essas perguntas são pertinentes dentro daquilo que é o tema nosso principal, o arrebatamento da igreja e o caminho do reino eterno. Esse é o nosso tema específico para pensarmos agora. Será bem assim, bem assim que acontecerá dentro no plano de Deus, no propósito de Deus. O arrebatamento da igreja, né? O meu arrebatamento, o seu arrebatamento, que somos igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele acontecerá em um dia natural, tá? Ele mesmo tem dito que não está marcado, quem só sabe disso é o Pai, o nosso Deus eterno. E como uma surpresa, seremos então arrebatados para estarmos com Deus para sempre, para sempre e para sempre. O arrebatamento, meus irmãos, é algo muito especial para a igreja e ela deve viver isso com ansiedade. Eu tenho um texto para esta meditação que está registrado no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, onde nos versículos de 13 e 18 nós lemos as seguintes palavras. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com eles aqueles que nele dormiram. Glória a Deus, né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que já dormiram. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, Deus, o próprio Senhor, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Esta última expressão do verso 18 é o que motiva o meu coração a trazer à igreja, a você, querido irmão e amigo, esta palavra. Ela é oportuna, ela deve ser enfatizada sempre dentro do contexto da vida da igreja. A igreja não pode esquecer que ela será arrebatada. E o fato de ela ser arrebatada, ela precisa estar preparada, vigilante, para que no dia do Senhor ela não fique e outros vão, mas ela esteja presente, ela esteja pronta para encontrar com o Senhor Jesus, como o texto mesmo tem dito, encontrar o Senhor Jesus nos ares. Arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela tem no seu significado o seguinte teor. Será um evento, né, o arrebatamento tão falado, tão desejado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, será um evento que todos os verdadeiros crentes em Deus, eles serão arrebatados, levados para o céu no reino celestial. Assim como os crentes vivos que foram arrebatados, os que já morreram ressuscitarão e se juntarão aos demais no paraíso. Isso é o arrebatamento.
E é interessante que a palavra arrebatamento dá essa conotação de surpresa, de repentino, de tirar com força, tirar rapidamente, né? Tirar sem qualquer aviso prévio, né? Por isso Jesus muito usa nos seus ensinos, e o apóstolo Paulo também, da nossa atenção, porque o ladrão, ele usa muito essa figura, né? Ele, quando vem para o seu assalto, ele vem numa surpresa, e ele realmente pega as pessoas, né, de uma forma totalmente vulnerável e despreparada. Ele não avisa, ele não manda nenhum recado sobre isso, não é verdade? Frustrados, a sensação que temos tão desagradável, é triste, né? Eu já vivi isso, muitos de vocês talvez já viveram isto, de fraqueza, de limitação, de medo, de insegurança, e tantas outras situações que abatem nosso emocional, não é verdade? Arrebatamento, segundo a palavra de Deus, para a igreja, terá um outro sentimento, quando o Senhor nos arrebatar para si, ainda que na surpresa, ainda que sabemos que Ele fará isso, não sabemos quando, mas sabemos que Ele fará isso, nos trará alegria, nos trará prazer, ainda que não estaremos mais aqui. Talvez os que ficarem, talvez terão essa surpresa desagradável de não ver mais nós presentes, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão seguros em Cristo, santificados, trabalhados, salvos em Cristo Jesus, subiram com Ele, foram atraídos por Ele nas nuvens, conforme o texto de Tessalonicenses fala, né? Apóstolo escrevendo à igreja ali. Então, esse é o arrebatamento, um processo maravilhoso, dito, confirmado pelo Senhor. Quando Jesus, ele foi, os irmãos lembram ali em Atos, ele foi arrebatado aos céus, né? E então todo mundo ficou olhando para cima, vendo aquela coisa tão especial acontecendo. O próprio Senhor Jesus, que tanto tempo viveu ali, né? 3 anos junto com eles, subindo de uma forma maravilhosa. E aí os anjos do Senhor vieram, os varões, e disseram: olha, por que vocês estão olhando para cima? Não fiquem preocupados, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele um dia voltará e os atrairá para si. Então, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a obra que devemos fazer. Um segundo texto que eu tenho nesta palavra para essa noite é João capítulo 14. João capítulo 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O arrebatamento da igreja é exatamente esse agir de uma forma ininterrupta e rápida que o Senhor fará com os salvos em Cristo Jesus. Porém, o único caminho para esse arrebatamento é o caminho chamado Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ter a vida eterna, ninguém terá outro caminho. Não há outra verdade sobre este momento, sobre esse propósito de Deus, você entende? A não ser em Jesus Cristo, naquilo que Ele pregou, naquilo que Ele ensinou, por aquilo que Ele veio realizar neste mundo. Então, Deus está falando e está nos mostrando nesse momento de que esta é a verdade que nós devemos crer, que nós devemos aceitar para estarmos com o Senhor Jesus Cristo, tá? Seremos arrebatados, tirados com, de fato, força, né? Com toda o poder e autoridade de Deus, como também para tal é necessário que estejamos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele, tão somente Ele, é o caminho para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não será outro que nos encontrará lá nos ares naquele dia, mas tão somente e unicamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos receberá, sabe, nos ares, nas nuvens. Isso é arrebatamento. Essa é a esperança da igreja.
Essa deve ser sua esperança. Haja luta, haja adversidade, haja crise. Haja fome, haja sede, haja dor, haja morte, tristeza, alegria, né? E nós temos que estar seguros de que seremos arrebatados um dia. Nós, filhos em Cristo, volte-se ao Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, para que este caminho que é Jesus possa lhe conduzir com segurança para a eternidade com Ele. Eu quero, já indo quase para o final dessa palavra, deixar mais ou menos, numa forma bem sintetizada, alguns acontecimentos que irão desenvolver para a Igreja do Senhor Jesus Cristo até que Ele volte, até que o arrebatamento da Igreja. A escatologia bíblica, né? Ela mostra, ela nos ensina que existem caminhos pelos quais Deus, momentos que Deus está trabalhando com a humanidade para que assim então aconteça os fatos, os eventos futuros da história da Igreja, da história da humanidade. E então nós chamamos isso de períodos dispensacionais, pelas quais Deus trabalha a humanidade, trabalha com a Igreja e orienta para que nós não estejamos desinformados sobre o plano do arrebatamento e da nossa eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero alocar aqui alguns caminhos pelos quais estão acontecendo. Primeiramente, nós temos alguns que estarão acontecendo, que são os sinais, né? Talvez você tenha ouvido bastante, talvez você tenha lido bastante e ouvido sobre a questão dos sinais dos últimos tempos, na verdade. Mateus, no capítulo 24, de 13 a 26, é um texto muito longo, não posso ler em função do nosso tempo. Os sinais estão aí para estarmos atentos, para nós estarmos seguros, tá? Então a Bíblia fala bem claro que nesses últimos tempos haverá terremotos, haverá pestes, né, que nós estamos vivendo, terremotos, o tempo vai estar totalmente difícil, né? Pais contra filhos, filhos contra pais, né? A corrupção, a iniquidade do mundo, toda a imoralidade que a gente vê de uma forma tão terrível, né? Os homens de forma, sabe, de uma forma tão leviana, indo de contra aquilo que Deus tem determinado, criado, e fazendo como que provando Deus sobre certos comportamentos, né? Famílias totalmente desestruturadas, conceitos de famílias totalmente antibíblicos, né? Segundo a orientação do nosso Senhor. E isso tem trazido uma consequência terrível, né? Em todo o mundo. Então, os sinais dos fins dos tempos, eles estão muito claros, muito evidentes. E isto, queridos, é apenas os sinais. Esse é apenas os sinais. Logo após esses sinais, segundo a escatologia e também esse processo de Deus, que Deus está agindo, então virá o arrebatamento. Haverá um momento em que o cálice da ira de Deus, né, ele se transbordará de fato. Né? Estamos vivendo a hora undécima do relógio escatológico, o relógio de Deus, vamos imaginar assim, onde então todos esses acontecimentos que estamos sendo surpreendidos de certa forma, né? Estão acontecendo e estão escritos na palavra fiel de Deus. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E está escrito o que está acontecendo agora. Então, amados, nós precisamos estar atentos aos sinais, tá? Queridos, estejamos atentos aos sinais. Eu não estou aqui fazendo qualquer pretensão de sensibilizar, de criar uma retórica a fim de deixar os temerosos. Não, muito pelo contrário. Tentando
mostrando que a sua visão seja aberta para esse tempo. Leia a palavra de Deus, acompanhe os acontecimentos, cheque a palavra de Deus com as realidades do mundo presente. Com certeza você vai ouvir o que Deus está fazendo e como Ele está preparando a igreja e a humanidade para o seu evento, a volta dele em poder e glória. Diante desse quadro tão trágico que estamos vivendo e poderemos ainda viver pior, né? Então, é manifestado o Senhor Jesus Cristo em poder e glória, o chamado arrebatamento. A igreja será tirada de uma forma rápida, de uma forma, eu diria até mesmo que forçada, porque não teremos, e graças a Deus não teremos como, deixa eu lá despedir do meu pai, da minha mãe, deixa eu lá vender meu terreno, guardar meu carro. Não haverá nada para isso. Então nós seremos tirados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor estará recebendo a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, recebendo ela nos ares. Olha que maravilhoso, que poderoso isso. Talvez isso está muito além da nossa imaginação humana, mas nós viveremos já como o próprio texto da palavra de Deus já nos falou lá em Coríntios. Nós estaremos com corpos transformados, então nossos conceitos, nossa visão será outra, e receberemos e teremos paz de estar com a grande multidão. Ao soar da trombeta, nós estaremos sendo chamados, arrebatados, e aí estaremos com o Senhor nos ares, para então vivermos um período agradável com o Senhor, esperando então até o último tempo dos acontecimentos da história e da economia de Deus para o tratamento da humanidade. Arrebatados estaremos livres de algo que é importante pensarmos, tá? E que é a tribulação e a grande tribulação que acontecerá no mundo. Com certeza você pode imaginar, talvez tenha visto em filme, talvez tenha visto em algumas séries, você entende? O caos que isto fará, o caos que estará acontecendo neste mundo. Amados, isso não é um filme, isso não é um enredo, não, isso é a palavra de Deus. Assim será, assim será. E se está sendo produzido, meus irmãos, é para trazermos inclusive a nossa consciência de que assim será. Você entende? Ninguém poderá dizer, eu não sabia, eu não ouvi sobre isto. Então Deus está chamando a igreja para dizer e avisar e estar vigiante, tal qual aquelas 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias, onde então as nécias não estavam preparadas. O noivo chegou e elas não tinham nem mais as suas lâmpadas acesas e nem azeite suficiente para acendê-las depois. Olha só como que está a sua vida com Deus. Esse será o tempo, essa é uma forma resumida, porque depois dali em diante haverá outros acontecimentos que eu não quero, nesse contexto agora, nesse momento, no tempo tão curto que temos, de abordar para você. Mas quero desafiá-lo a viver os planos do Senhor sobre o arrebatamento. Esteja convicto disso, esteja preparado para isso, tá? E eu quero concluir então, indo para a minha conclusão, citando outro texto da palavra de Deus, como que eu tenho dentro do texto básico. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai passar, sabe, depois desse período, por um outro atalho. Não existe atalho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Não há outro caminho para o nosso arrebatamento. O arrebatamento será quando o Senhor Jesus nos atrair nele, nos ares. Não há atalho. Então, você tem que fixar nesse caminho a sua vida espiritual. Eu sou o caminho, eu quero o caminho, eu quero a verdade. Busque a verdade, leia a palavra de Deus, medite nela, rumine essa palavra, extrai dela toda a confiança e segurança para a sua eternidade com o Senhor. Quem nos virá buscar, meus irmãos, com certeza é o Senhor Jesus Cristo, que diz, eu sou o caminho, eu sou o acesso para a eternidade de vocês. E eu já tinha dito isso, eu vim um dia para isso e morri por isso,
e você deve, então, só pode chegar a esse caminho por aí. Pensar, queridos irmãos, nos últimos acontecimentos da vida da igreja, sem pensar na presença e mérito do Senhor Jesus Cristo, é impossível acreditar que você estará seguro para esse dia. É impossível. Então você precisa olhar os méritos do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele fez para que Ele um dia pudesse te receber ao lado com poder e glória lá nos ares, no arrebatamento. Seja você um privilegiado de poder estar na presença do Senhor através do arrebatamento. Se aproxime de Cristo. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece você, igreja, que está me ouvindo. Todos nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós, somos a igreja que Ele tanto aguarda e virá buscar com seu poder e glória. Você entende? Nós somos a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer reunir para uma eterna morada, para uma bodas eterna com Ele. Ser igreja para este evento, o arrebatamento da igreja, é estar preparado, tá bem? É estar preparado. Ser igreja para este evento, o arrebatamento, é estar preparado. Estar com as nossas botijas cheias de óleo, as nossas lâmpadas acesas, né? Santificados. Busquemos a Deus, busquemos a santificação pela qual ninguém verá Deus, né? Sem a qual ninguém verá Deus. Então vamos nos preparar para esse dia maravilhoso, servindo a Ele, fazendo a obra dele, em comunhão com o corpo de Cristo, fazendo a obra acontecer. Ai daqueles, quando o Senhor vir e achá-los dormindo, com as suas lâmpadas apagadas e sem azeites. O noivo vem e a noiva fica. Que não seja eu, que não seja você, mas estejamos prontos para aquele dia. O arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Se anime durante essa semana, todas as lutas e adversidades. Paulo escreve dizendo que, olha, as aflições desse tempo presente, ainda que tão duro, tão difíceis, né? Eu sei, qualquer um de nós estamos vivendo isso. Nem se compara com a glória que há de vir, amém? Eu vou orar para você nesse momento, pedir a graça de Deus para a sua vida. Se você tem um pedido de oração, pode escrever aí, deixar escrito, mas também põe diante do altar do Senhor, descanse nele, ouça que Ele vai operar a tua misericórdia, a sua graça na sua vida, tá bem? Não por mim, mas pela misericórdia e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe do seu problema, da sua angústia, da sua luta. E que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, estou diante, ó Deus, do teu povo, ó Deus, ouvindo a tua palavra com amor, com carinho, e desejoso, ó Deus, de estar, ó Deus, seguros, abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que essa palavra, não por causa que eu a trouxe, mas porque ela é verdade, porque ela é vida, alcance o coração dos meus irmãos, amigos, parentes, quem estiver sintonizado ouvindo. Sejamos, ó Deus, fortalecidos, esperançosos para esse dia especial à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos espera, o Senhor está preparando, o Senhor tem nos ensinado para que nós possamos viver a essência dessa realidade. Ó Deus, eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance cada coração. Eu não sei quais são os pedidos de fato de que cada um está pondo diante do teu altar, mas com certeza muitos dos teus servos, irmãos, amigos, parentes, estão colocando, Senhor. Eu tenho, e o Senhor sabe, conhece os nossos planos, nossos propósitos, nossos sentimentos, nossas carências, Senhor. E sabemos que o Senhor é capaz. Cura, Senhor, com teu poder. Restaura, Senhor, com o teu poder. Ó Deus, põe fé abundante no coração, para que cada uma dessas pessoas, ó Deus, em leitos, em hospitais, em crises, ó Deus, sejam alcançados pela tua misericórdia. Ó Deus, assistem em nome de Jesus
cada um dos nossos irmãos, amigos, pastor Eteval, ó Deus, lá em Uberlândia, Deus, nosso cunhado, ó Deus, ajuda, ó Deus, fortaleça, outros irmãos, amigos, parentes, primos, ó Deus, lutas que estão vivendo, em nome de Jesus, ó Deus, traz alívio, segurança, cura poderosa nas suas vidas, Senhor. Também supre a necessidade, talvez alguém, ó Deus, vivendo um momento de dificuldade, crise, desempregado, precisando de suprimento para amanhã, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor Jesus, e provê para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, porque podemos confiar e descansar em Ti. Abençoa, Deus, Teu povo, abençoa a Tua igreja, entra com provisão, Deus, de todas as formas que o Senhor é suficiente para assistir Teu povo. Louvado seja dado a Ti, o único, verdadeiro e poderoso Deus, digno de louvor e adoração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo eu oro. Glória seja dada a Ti, e amém. Amém. Que Deus continue aplicando, tome posse da sua vitória, receba com fé esta palavra, e também possa viver essa esperança em nome de Jesus. Foi bom estar com você, foi bom poder ter essa comunhão, e que em nome de Jesus essa semana seja uma semana diferente, abençoadora na sua vida, tá? Busque isso, não por causa da nossa live, da nossa igreja, por causa de mim, não, é o Senhor poderoso que poderá fazer a sua semana hoje, nessa vez, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique em paz, e tenha uma boa noite de descanso. Descanse no Senhor Jesus Cristo, amém? Uma noite onde suas forças serão recobradas para o dia da manhã no seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for achar, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além